Jeremias 29, 8 a 14, nós lemos: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Que o Espírito Santo, que inspirou e que falou na boca do profeta Jeremias, nos ilumine e nos faça compreender, edificando o nosso coração aqui e agora, em nome de Jesus. Eu quero meditar com vocês sobre o tema: busque ao Senhor e espere grandes coisas dele. Busque ao Senhor e espere grandes coisas dele. Hoje, 31 de dezembro de 2024, chegou mais um final de ano. Certamente nosso coração está cheio de anseios para 2025. Alguns emagrecer, outros fazer aí um outro tipo de regime, diminuir alguma coisa, outros exercício, quem sabe conquistar alguma coisa na área profissional ou estudantil. E sempre há aqueles anseios, sempre há aqueles sonhos. Só que eu queria dizer uma coisa para você: normalmente são os mesmos de 31 de 2023, 31 de dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2021, porque normalmente nós começamos bem o janeiro e logo em seguida esquecemos de tudo aquilo e vivemos normalmente o restante do ano. No entanto, há um anseio que você deve ter no coração muito mais do que todos os outros que você possa imaginar na sua vida, que é o anseio de ser mais crente, mais fiel a Deus, mais temente ao Senhor, mais próximo do Senhor, e sentir e buscar saudade de Deus, o retorno do Senhor Jesus, para isso vivendo para Ele aqui na terra agora. O profeta Jeremias é um dos profetas que talvez tenha mais sofrido na história dos profetas. Teve uma vida muito difícil. Ele profetizou nos tempos aí do rei Josias até uma parte do exílio da Babilônia, talvez aí em 628 até 580 aproximadamente. Abrangeu aí o rei Josias, foi um excelente rei, mas logo em seguida vieram os seus filhos que não profetizaram, ou melhor, não governaram segundo o coração de Deus, e por isso o Senhor fez cumprir o seu juízo, levando o povo para a Babilônia, sob o governo e liderança de Nabucodonosor. E o profeta Jeremias teve uma vida bem privada, porque ele morava em Anatote, mais ou menos 5 quilômetros de Jerusalém, porque o seu pai havia sido banido do grupo dos sacerdotes para oficiarem no templo por Salomão, por apoiar o filho de Salomão. E agora, morando em Anatote, Jeremias começa o seu ministério profético, e ele profetiza contra Judá. E normalmente os profetas não têm boa recepção dos demais. Os profetas que tem de hoje é como esses profetas que nós temos combatido aqui. São aqueles profetas que você quer ouvir.
Aí normalmente tão bons, são homens de Deus, são maravilhosos, mas os profetas bíblicos eram rejeitados. Deus disse ao profeta que ele não deveria se casar, e disse também que muitas vezes não ouviria a sua oração de intercessão pelo povo, porque o povo era rebelde. O contexto que nós estamos inseridos aqui do texto em tela é justamente uma carta que Jeremias escreve àqueles que estão em Judá numa posição de sofrimento, mas também àqueles que estão na Babilônia como cativos. E o grande problema, o que está travado aqui, é que os reis não gostavam de ouvir a palavra do Senhor. Antes mesmo de descerem todo o povo para a Babilônia, você tem um profeta chamado Urias. E Urias, no capítulo 26, versículo 20, diz que era filho de Semaías e que profetizava em nome do Senhor. E profetizou contra a cidade, contra a terra, segundo todas as palavras de Jeremias. E por isso, Jeoaquim, que é um dos filhos de Josias, mandou matar o profeta Urias, porque ele profetizava a palavra do Senhor contra o pecado, contra a impureza, contra a corrupção do povo. E logo em seguida levantam alguns profetas, e Jeremias está entre eles. Só que Jeremias levanta como um profeta de Deus, assim como Urias, e os demais profetas que agradavam o coração não só de Jeoaquim, que depois foi deposto, e entrou Zedequias no seu lugar, quando ele foi levado juntamente com todo o povo para Babilônia, mas o profeta, obedecendo o Senhor, fez um canzil e colocou no ombro para dizer que o povo deveria submeter-se ao Nabucodonosor para que se cumprisse a palavra do Senhor. Mas os profetas, e principalmente um homem chamado Ananias, começou a dizer, não, recebi do Senhor uma visão, é sonho, e Deus falou comigo agora que vocês não vão descer, porque Nabucodonosor não tem poder sobre o povo de Deus, e começou a profetizar que o povo não desceria para Judá, e é que aqueles que já estavam no Judá seriam retornados imediatamente. Só que este Ananias era um profeta falso, tanto era falso que o texto que nós lemos descreve a repreensão de Deus ao povo. E ele começa no versículo 18 dizendo, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, capítulo 29, 8. O Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Gente, é muito fácil ganhar o coração quando se profetiza aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que as pessoas querem ouvir. E estes profetas falsos estavam plantando no coração do povo de Judá essas profecias falsas, mentirosas, com revelações de sonhos e adivinhos, para que o povo ficasse do seu lado e ele ganhasse o coração do rei. No entanto, o Senhor os chama de falsos profetas. Olha o versículo 10, 9. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Eu não os enviei, diz o Senhor. Mas Deus enviou Jeremias. E Jeremias foi taxativo e disse, porque assim diz o Senhor, este povo não sairá da Babilônia, enquanto não se cumprirem 70 anos de cativeiro. Podem se casar aí, podem plantar, podem colher, porque o retorno de vocês se dará somente depois de 70 anos. Mas em se cumprindo 70 anos, o Senhor tem boa conduta, boa direção, boa localização para vocês, porque Ele tem um coração de paz, pensamento de paz, e Ele trará vocês, livrará vocês do mal e reestruturará vocês como nação de Israel. Para que isso aconteça, vocês então
passarão a invocar. E é interessante porque em todo momento da Bíblia você vê isso. Deus, quando quer agir, levanta um povo para invocar. Foi assim no Egito. O povo de Israel ficou no Egito por 400 anos. Mas quando Deus quis libertar o povo, Deus despertou o coração dos escravos israelitas para que eles começassem a invocar o nome do Senhor. E invocando o nome do Senhor, o Senhor levantou Moisés para que fosse salvá-los. O Senhor, Ele age soberanamente dentro de um mover do seu povo e do seu eleito. Então Ele disse, quando chegar esse tempo, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Ou seja, antes disso, não adiantam pedir, vocês não subirão para cá, eu não trarei de volta, somente depois dos 70 anos, quando vocês orarem, então eu vos ouvirei. E Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado. Essa expressão ela é maravilhosa, porque Deus é soberano. Deus não precisa do povo, Deus não precisa do povo de Israel, Deus não precisava daquele povo que estava ali, e Ele sabe que se Ele não se manifestar, ninguém se aproxima dEle. Então Ele diz, você me buscará e eu me deixarei achar, eu serei achado por vós, diz o Senhor. E aí Ele faz uma promessa de restauração, e essa restauração se dá em dois momentos muito importantes da história, quando o Senhor, profetizando a respeito do retorno, fala que levantaria um homem, um governo, um líder dos medos, chamado Ciro. Ciro daria a ordem para o retorno. Depois de Babilônia, os medos tomaram Babilônia, dominaram Babilônia, e aquele povo que era então escravo da Babilônia, passou agora a ser escravo dos medos, e o Ciro mandou que retornasse. E depois que mandou o Ciro retornar, Esdras, se você olhar lá o livro de Esdras, você observa o final do livro anterior, e o início do livro de Esdras é o mesmo relato a respeito de Ciro, que obedecendo a Deus, determina o retorno de Israel e a construção de Jerusalém e do templo. Agora passam-se 13 anos e novamente Deus levanta, agora não mais Esdras, mas Neemias, que vai para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E ali ele vai sob a ordem de Artaxerxes, e dentro do envolvimento, o próprio Dario é um que dá ordem também, obedecendo ao Senhor, e assim Israel é reestruturado. Ele congrega novamente, ele traz novamente o povo que havia sido levado para o cativeiro. É um novo tempo para o povo de Israel, é um povo que agora vai receber, dentro da promessa de Deus, a sua restauração, não no sentido simbólico, mas real, de nação, voltando para Jerusalém. Se você ler os livros de Esdras e Neemias, principalmente Neemias, você verá que a construção dos muros foi em tempo recorde, porque o Senhor moveu o coração de todos para fazer cumprir a sua promessa e a reconstrução de Jerusalém. O que isso tem a ver com a gente? Por que eu estou falando sobre isso? E por que eu escolhi esse texto? Como eu disse, talvez você esteja com bons sentimentos para 2025. Talvez você está com anseios saudáveis para 2025. E eu quero que você continue com eles. Se você está precisando perder peso, então vá em frente. Faça isso. Exercício? Tá bom, vai lá, faça isso. Se você está precisando de alcançar alguma coisa, vá lá, lute por isso. Não tem problema nenhum. Mas eu queria lhe desafiar nesta noite, de maneira muito intensa, de maneira muito forte e decisiva, eu quero lhe desafiar nesta noite a buscar e se tornar mais íntimo de Deus
não em 2025, mas a partir de agora e para sempre. Que você busque o Senhor com intensidade, para que você tenha sede, fome de Deus, para que você seja mais próximo de Deus, para que você seja mais parecido com o Senhor Jesus. Se você viver aqui mais aí 30, 40, 50, 70 anos, ou quanto Deus lhe der, não importa se morrer amanhã, mas que você faça isso, agora até o final, vivendo intensamente para o Senhor. Mas para isso são necessárias algumas ações importantes que eu queria aplicar esse texto para o seu coração, neste propósito. É necessário que você comece a ouvir a Deus e não a homens. Comece a ouvir a Deus e não a homens. O texto que nós lemos diz que os homens estavam sonhando, adivinhando e profetizando. Mentiras. E o Senhor deixa claro: eu não vos enviei. Eu não falei. Como que é ouvir a Deus? Como é saber quando é Deus que está falando? É quando esta palavra é cumprida. No tempo do profeta, Deus usava e falava de muitas formas e de muitas maneiras. Ele falava através de lançamento de sortes, Tumim e Urim. Ele falava através de sonhos. Ele falava através de visões. Mas em Cristo ele falou em e na pessoa de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, olha só o que nós encontramos aqui como afirmação de que mudou o meio revelatório. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Muitas maneiras e de muitos modos. Muitas vezes e de muitas maneiras. Sonho, visão, revelação, sorte, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou, ou seja, ele mudou a revelação, o modo de revelação. Não é mais através do Antigo Testamento como se tinha no Antigo Testamento. Não é mais através de lançamento de sortes. Não é mais como em sonhos ou outras revelações. Mas agora nos falou no Filho, através do Filho, pelo Filho. Jesus é a revelação plena de Deus ao nosso coração. As Escrituras Sagradas são a única regra de fé e prática para a nossa vida. O que eu estou pregando a você aqui tem que estar contido aqui. Você precisa examinar, porque se alguma coisa eu pregar que estiver fora daqui, você precisa rejeitar, porque não é de Deus. A palavra de Deus é suficiente. Disse já o autor consagrado: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Se você ver também, o próprio Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o apóstolo diz, inspirado como boca do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E a finalidade das Escrituras, reveladas, inspiradas, viva e eficaz, é aperfeiçoar, tornar o homem mais perfeito em obediência ao Senhor. As Escrituras são a palavra de Deus, e esta palavra é viva e eficaz. Então, se você quer ouvir Deus falar, leia a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada começou, talvez, no seu início, como um livro de fé.
Mas hoje, além de ser um livro de fé, é um livro de fato, e eu posso lhe garantir isto. Como que eu lhe garanto isto, que é a palavra de Deus? Como que eu lhe garanto que eu posso crer naquilo que está revelado ainda para acontecer? Porque ninguém, nenhum outro livro é capaz de escrever há tantos anos antes e tudo acontecer exatamente como está escrito. Eu vou citar apenas um exemplo que de vez em quando eu cito para os irmãos da igreja. Isaías 53. Isaías 53 foi escrito 750 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías 53 descreve detalhadamente a maneira como Jesus foi crucificado. Como pode um homem, 750 anos antes, escrever algo tão perfeito no seu cumprimento, com os mínimos detalhes na crucificação de Jesus? Mas se nós olharmos um pouquinho para trás, o Senhor disse para Abraão que a descendência dele desceria para o Egito e ficaria lá por 400 anos, para depois ser levada para a terra de Canaã. E foi isso que aconteceu. Então não há como você negar que esta é a palavra de Deus. E esta palavra de Deus não cabe mais revelação, porque ela está revelada já para a eternidade. Tanto para a condenação eterna, para aqueles que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, como para aquele que irá para a nova terra e novo céu, redimido em Cristo, que nunca mais sofrerá nenhuma tribulação, nenhum aspecto da maldição do pecado. Quer ouvir Deus? Ouça as Escrituras Sagradas, leia a Bíblia Sagrada, leia de Gênesis a Apocalipse, não canse de ler, medite nesta palavra de dia e de noite. O salmista começa os salmos, e o primeiro salmo é: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Senhor diz: assim diz o Senhor, disse o profeta, e ele diz: não acredite naquele que fala fora da minha palavra. Então, ouça a Deus e não a homens. Olha, eu queria que você não fizesse isso de só porque eu estou falando você vai acreditar. Chega em casa, vai conferir se aquilo que eu estou falando aqui é verdade. É necessário que você seja um crente bereano, aquele crente que ouve a mensagem e vai para a Bíblia para saber se está lá ou se não está lá. Então a primeira atitude nossa para termos uma vida fervorosa com o Senhor doravante é ouvir a Deus e não a homens. Temos uma outra atitude. E a segunda atitude é buscar o Senhor de todo o nosso coração. É invocar o nome do Senhor. Nós gostamos muito de conversar e normalmente as mulheres conversam de forma diferente dos homens, mais detalhada. Ela vê mais detalhes, ela conta com mais detalhes. É muito comum você ouvir uma mulher, um homem chegar e falar assim: aconteceu isso. E aí a esposa vai e pergunta: isso sim aconteceu? Eu falo, não sei, eu só sei que aconteceu isso, né? E aí ela às vezes só até dizer assim, quer ver uma coisa? Aí eu cheguei e disse: oi João. Aí o João disse: oi. Nós já passamos mais direto. Mas não importa se você vai conversar mais detalhadamente ou se você não conversa mais detalhadamente. É necessário que você comece a invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor não é simplesmente falar com Ele. É mais que isto. Invocar o nome do Senhor requer, em primeiro lugar, o reconhecimento da sua impossibilidade. Quando você invoca alguma coisa, quando você vai para buscar, é porque você sabe que você não pode fazer. E o que mais luta e briga em nosso coração é a soberba de pensar que nós somos alguma coisa, se somos crentes capazes. E nós não somos crentes capazes se Deus não operar em nós constantemente.
Deus tem que agir em nós. Então eu reconheço que sem o Senhor eu estou perdido, sem o Senhor eu sou condenado. Então eu estou numa posição de escravidão do pecado e eu preciso buscar o Senhor, eu preciso da ação dele. Então eu busco o Senhor, porque o meu pecado faz separação entre mim e Deus. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Deus não vai lidar com você como você está decididamente vivendo o pecado. Deus não vai lidar com você, porque Ele não lida com o pecado. Ele quer que o seu coração seja mudado, transformado, e por isso você precisa reconhecer que você não é suficiente. Você é pecador, eu sou pecador, nós merecemos a perdição e nós carecemos do Senhor e precisamos invocar o nome do Senhor. Se você quer uma vida na presença do Senhor, você precisa invocar o Senhor. O salmista Davi orou assim: ensina-me os teus caminhos e andarei na tua verdade, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Se o Senhor não intervir no nosso coração, nós não temeremos só o nome do Senhor, temeremos o Senhor e mais alguma coisa, ou só mais alguma coisa, mas não o Senhor. É necessário que nós busquemos isto, reconhecendo quem nós somos, reconhecendo que Ele graciosamente se dá a conhecer. Ele graciosamente desceu à terra, graciosamente assumiu uma forma humana, graciosamente sofreu toda a consequência do pecado de todos aqueles que crerem em Jesus, para que estes tenham a salvação e não o perecimento. Então é necessário que comecemos a orar, a clamar ao Senhor: Senhor, aviva a tua obra no nosso coração. Talvez é necessário orarmos como Davi, para que o Senhor nos dê um coração puro, para que o Senhor renove dentro de nós o seu espírito, para que o Senhor nos restitua a alegria da salvação. Muitos crentes perderam a alegria da salvação, muitos crentes estão agarrados nessa terra, querendo dinheiro, querendo bens, e todo o seu projeto do 31 é um projeto aqui para a terra, enquanto o nosso projeto tem que ser viver aqui na terra, mas para o céu, para a glória de Deus. É para lá que nós vamos. O nosso lar é de lá. O nosso lar é para lá. Nós não nascemos para aqui, nós nascemos para lá. Então busca o Senhor com coisas para o céu. Preocupe em encher o seu coração com coisas para o céu, porque você não sabe o dia da sua morte. Você não sabe. Então invoque o Senhor, busque o Senhor de todo o seu coração. Primeiro, ouça a Deus, não aos homens. Segundo, busca o Senhor, invoque-o de todo o seu coração, reconhecendo que você é incapaz e que Ele é todo-poderoso. Terceiro, creia, espere grandes coisas do Senhor. Eu não quero que você pense para aqui não. Certa feita um amigo meu disse que se ele começasse a orar e decretar, Deus daria as coisas para ele. E ele disse que passava perto de uma mansão de bicicleta todos os dias e dizia assim: eu decreto que essa mansão vai ser minha, eu decreto que essa mansão vai ser minha. Que pobreza, que pobreza. Jesus não tomou o trono do imperador quando ele entrou em Jerusalém. Sabe por quê? Porque o reino dele não é deste mundo. É a nova terra, é o novo céu, é reino celestial. Anseie pelas coisas de Deus, espere coisas de Deus para o céu e do céu na sua vida. Espere que o Senhor agirá. Olha o que ele disse: buscar-me-eis e me achareis, eu vos ouvirei. E aí ele vai dizer o seguinte: vou trazer novamente. Sabe, eu queria que você agora pensasse comigo, você que é membro da igreja aqui, quantas pessoas passaram aqui e hoje estão no mundo novamente? Ou até saíram para outros locais, para outro local onde não vai ser muito cobrado. Porque é bom você ir para uma igreja muito grande, porque lá ninguém lhe conhece, ninguém vai lhe cobrar nada. Então você vive o dia que você quiser, vai lá, cultua, volta para casa. Quantas pessoas talvez tenha passado aqui e hoje você vê numa vida desgraçada, longe de Jesus? Quantos estão desanimados e você está pensando neles aqui agora? Eu quero dizer para você o seguinte: nós podemos buscar o Senhor e clamar ao Senhor para que Ele traga de volta, para que Ele recongregue,
para que Ele busque os que saíram, tragam novamente, tragam aqueles que são dele e agora estão fora, traga-os novamente. O Senhor fez isso com o povo de Israel, fará isso com todos os eleitos de Deus, e você precisa crer que Ele fará isso, e buscar isso, e esperar isso. Nós precisamos esperar que o Senhor moverá em nós, sobre nós e através de nós, para que o nome dEle seja exaltado, glorificado, e muitas vidas se rendam aos pés do Senhor. Não se rendam esperando bênçãos materiais, financeiras, físicas, mas esperando bênçãos celestiais, com visão bíblica do céu, da soberania de Deus, do governo de Deus, e viva aqui de tal maneira que o nome dele seja santificado em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação. Deus pode, eu não estou dizendo que Ele vai fazer, mas Deus pode restaurar aquele que você está pensando agora que precisa de restauração. Deus pode restaurar o seu coração, o meu coração. Ele tem autoridade, total domínio sobre a nossa vida. Nós precisamos crer e esperar isto. Às vezes nós não recebemos o que queremos ou não vemos o que pedimos. Conta-se que um dos grandes reformadores, o que bateu o martelo, chamado Lutero, ele orou por 2 amigos por 30 anos, para a conversão durante 30 anos da conversão deles. E um se converteu no dia do seu sepultamento, no culto do ofício fúnebre, e o outro se converteu depois daquilo. Deus atendeu e ele não viu. Mas não importa se você verá ou não. Mas Deus pode restaurar, Deus pode salvar, Deus pode curar, Deus pode transformar, desde que a glória seja toda e somente dele. Você quer uma nova vida no Senhor? Você quer e tem anseios por Deus? Você quer viver doravante para a glória do Senhor? Você quer que o seu corpo seja dominado pelo Espírito Santo do Senhor, seja templo do Senhor? Você quer que as pessoas olhem para você e vejam a glória de Deus através de Jesus Cristo na sua vida? Você quer isto? Então, a partir de hoje, tome essa decisão. Faça a leitura contínua com meditação das Escrituras Sagradas, sob orientação e direção do Espírito Santo do Senhor. Depois, reconheça quem você é e comece a clamar ao Senhor. Deus ama ouvir os nossos clamores. Deus ama ouvir os nossos clamores. Eu peço licença aqui para contar uma história verdadeira desta igreja. Não vou citar o nome. Mudamos para aqui no dia 6 de janeiro de 2009. Logo em seguida fomos informados que entre a família da igreja, o esposo não era cristão e ele estava com câncer. Fomos visitá-lo. E chegando lá, nos deparamos com uma harmonia, porque ele conhecia ali a região de Manhuaçu, próximo a onde nós morávamos. E com isso o papo ficou bom, ele era muito conversado, o papo ficou bom. E quando nós então terminamos aquela conversa, eu disse: eu posso ler a palavra do Senhor e orar? E ele disse: sim, pode. E chamou a esposa: fulana, tipo assim, agora é com você, não é mais comigo. E virou um pouco, como se estivesse dizendo assim: essa coisa de Deus não é comigo. A sua esposa, muito sábia, a querida nossa, muito sábia, com muita oração e dedicação e vida de testemunho, pediu que fizéssemos os cultos de terça-feira dos lares na casa deles, pelo espaço de tempo. E ali começamos toda terça-feira com o culto no lar. E lembro-me que um dia, e aí sim, ele conversava com todo mundo, desde que fosse outros assuntos. Quando chegava na hora do culto, se calava, e na primeira vez alguém disse para ele: fulano, só quer usar a palavra? Ele: não, é com a... E aí a esposa usou a palavra. E aí, de repente, quando nós chegamos em certo tempo de culto, franqueou a palavra então para a esposa, porque ele já estava ali, já comunicado que não falaria, ele pediu a palavra. E essas foram as palavras dele. Lembro-me que eu preguei no Salmo 46 esse dia. E ele disse: eu me rendo a esse Jesus de vocês. Ele foi recebido, foi batizado.
e morreu em paz, com grande alegria no Senhor. Deus pode transformar o inimigo do Evangelho num evangélico sadio, firme, servo do Senhor. Então creia, busque crendo, clame crendo que o Senhor pode operar na sua vida e no seu coração. Que todos os anseios do seu coração, desde que sejam aprovados pelo Senhor, sejam realizados a partir de agora. Mas que principalmente você anseie ser mais parecido com Jesus, ter fome e sede de Jesus, ter saudade de Jesus para a glória dele. Vamos orar?